Uma boa noite para todo mundo. Essa live é em comemoração ao Dia dos Professores, esse dia que eu estou adotando que é semana, porque a gente merece, já um mês é o ano, né? Falar sobre o Dia do Professor é uma honraria, porque o professor é a profissão que forma todas as outras, por mais que essa frase, às vezes, acaba sendo clichê, que todo mundo usa, mas, de fato, ela é muito verdadeira. Todas as outras profissões, todas as outras pessoas que vão ou não estudar para ter uma profissão, passam por nós. Então, nós ajudamos a construir, de fato, uma sociedade, porque todos os cidadãos, né, passam pelas nossas mãos uma hora, ou na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, sempre haverá um professor na formação humana de outro ser. Então, eu quero abrir essa conversa hoje nesse sentido. Nós somos fundamentais para a existência humana, para a organização das sociedades, para a convivência. Nós somos uma profissão fundamental. Então, todo o meu respeito e toda a admiração para que a gente possa iniciar de fato esse papo. E para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria de contextualizar que hoje a nossa vida, enquanto professor, ela está permeada de três dimensões que eu vejo que estão assim no nosso dia a dia muito forte. A primeira é uma sala de aula diversa, tá? Por que diversa? Porque, diferentemente de 10, 15 anos atrás, que nós praticávamos uma educação tradicional, onde o professor falava, o aluno escutava, né, dentro de uma conformação de uma sala de aula mais linear, uma carteirinha atrás da outra. Hoje nós temos um outro paradigma, de um aluno mais inquieto, de um aluno mais curioso, de um aluno que ele acaba, né, exigindo um pouco mais do professor, não do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista do traquejo, do engajamento, da gestão da sala de aula, da importância desse silêncio, do respeito, das habilidades socioemocionais. E aí, paralelo a isso, a outra esfera é uma família que nem sempre contribui com as ações da escola. Uma família que nem sempre é participativa e que entende os contextos escolares. E, às vezes, nós até temos famílias confusas entre a relação dos seus papéis, né? E a importância dessa assistência na educação dos filhos. Porque nós estamos falando todos de um mesmo material, que é esse filho em formação, esse material humano. E aí, na outra esfera, que é a terceira esfera, nós temos o professor. Nós, professores, cada hora temos um método, uma forma, temos uma demanda. A sensação que a gente tem, às vezes, é assim, ó, que a gente corre, 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 não chega muito. A hora que a gente está chegando, a gente tem outra coisa para aprender, outra coisa para fazer, outro relatório para entregar. Então, está difícil, né? As demandas são muitas. E, às vezes, nós estamos cansados, muitos de nós já estão ficando doentes, precisando tomar remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para depressão. Então, nós estamos falando de uma configuração de três esferas marcada por um aluno diverso, por uma família, às vezes, confusa do seu papel, e por um professor com uma alta demanda de trabalho, e que nem sempre a gente consegue ajustar no horário de aula. Muitas vezes a gente leva embora também trabalho. Então, dentro dessa compreensão, vamos puxar tudo para uma base comum. Qual é essa base? Que nós fazemos parte de uma profissão que forma todas as outras. Que as adversidades que a gente encontra não são poucas e nem pequenas, são muitas, mas que a gente precisa
trocar informação, ficar mais perto, que a gente precisa se atualizar para que a gente possa vencer os desafios juntos. Os desafios desse mundo moderno, dessa contemporaneidade que está chegando muito forte, e que se a gente estiver junto, se manter firme, nós vamos conseguir de uma forma mais assertiva. E para que a gente faça esse movimento, eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui, professor, estudante, todo mundo, né, vai ter que fazer um exercício nesse momento, de puxar da memória uma lembrança muito positiva sobre um dia de aula perfeito que você deu e que você adorou esse dia, ou uma aula que você tenha participado e que você achou fantástica, que aquela aula te inundou de esperança, que fortaleceu a sua certeza que você realmente quer ser professor. Então, eu quero fazer esse convite. Vamos puxar lá na nossa memória, né, na nossa memória de longa duração, aquela que está guardadinha lá há algum tempo. Vamos puxar da memória um fato, alguma coisa que tenha feito o nosso coração bater mais forte. E, na realidade, não é o coração que bate mais forte, é o cérebro que libera algumas substâncias, né, neurotransmissoras, responsáveis pela emoção e que ativam esse batimento, essa frequência que fica aumentada. A nossa bochecha, assim, até fica mais quente, a gente tem uma mudança de temperatura até, uma mudança fisiológica quando a gente tem esse tipo de lembrança. Então, puxa lá, olha, que aula foi essa que eu fiz, que eu adorei, né? Como foi a participação desses alunos? O que tinha no rosto desse aluno que aprendeu a ler e escrever comigo? Qual a emoção que essa família trouxe desse momento? O que é que eu usava, né? Que tipo de roupa eu tinha? O que eu estava fazendo? Quais as pessoas que estavam ali comigo? Tenta trazer detalhes dessa lembrança. O máximo de detalhes que você puder, coloque nessa lembrança. Faça uma imagem perfeita desse momento. Tenta recrutar, assim, informação de cor, de som, de cheiro, de textura. Traga isso para você. Por que nós estamos fazendo esse momento? Porque isso gera uma emoção positiva. Isso abre a porta para o que eu vou falar agora, para que entre dentro da gente e que a gente consiga, de fato, guardar o que eu vou dizer para vocês agora. Guardar numa caixinha muito especial dentro da nossa memória para a gente jamais esquecer. Então, depois que nós fizemos essa imagem, resgatamos essa emoção, eu vou dizer para vocês o meu presente nessa noite de hoje. O meu presente é dividir com vocês algo que a ciência já confirmou que é verdadeiro e que poucas pessoas sabem. Por quê? Porque é fruto de uma leitura que está numa língua inglesa. Às vezes a gente nem tem tempo para ir lá ler, fazer a tradução, né? Fazer a transcrição daquele conhecimento para aplicar na nossa vida. Então, eu quero trazer hoje para vocês 4 elementos que vocês vão usar diariamente na vida e que vai fazer com que alguma coisa dentro de você mude. E isso que vai mudar vai te ajudar no chão da sala de aula, com os desafios que você encontra, vai te ajudar na vida profissional, vai te ajudar na sua casa, com seus familiares, com as pessoas que você se relaciona. Por quê? Porque faz parte de uma neurociência do bem viver, uma que ativa neurotransmissores específicos que nos ajudam a ter um estado de humor diferente, a dormir melhor e, acima de tudo, poder nos entender. Então, esses 4 elementos, eu criei um acróstipo que chama MESA. Por que eu fiz isso? Para a gente não esquecer e para a gente criar um símbolo, uma palavra símbolo, que quando a gente fala, olha a mesa, a gente já sabe do que a gente está falando. Então, esses 4 elementos da mesa, cada letra simboliza alguma coisa. Então, o M da mesa significa meditação.
Os estudos mostram que pessoas que meditam, elas desfrutam de uma função cognitiva. Olha o Wilson aqui. Elas desfrutam de uma função cognitiva melhor quando comparado às pessoas que não meditam. Meditar, gente, não é ficar assim igual o monge, ó, com a perninha cruzada e ficar horas. E essa também é uma meditação, mas essa meditação a gente não vai conseguir fazer agora, precisa de treino, tá? Mas se a gente já conseguir fazer um tipo de meditação espontânea, que cabe dentro do nosso dia a dia, a gente já consegue benefícios. E do que eu estou falando? Vou citar para vocês 2 exemplos práticos. Quando a gente reza, a gente medita. O fato de rezar e falar com Deus é uma forma, a oração é uma forma de meditação importante. A gente garante para o nosso cérebro um fluxo de oxigênio e glicose importante. Então, rezar todos os dias é fundamental. Uma outra forma da gente também mandar substrato para o nosso cérebro é parar no momento do dia e prestar atenção na nossa respiração. Quando a gente, puxa o ar para dentro, enche a caixa torácica e solta devagarinho, nós fazemos até um barulho. Essa mecânica é importante. Colocar atenção nessa mecânica respiratória faz com que você, por alguns segundos ou minutos, deixa de pensar no problema. E isso também cria uma frequência cerebral que ajuda no funcionamento cerebral. Mas vocês podem falar, eu não tenho tempo para fazer isso. E eu digo, antes de dormir, faça. Sabe, na cama, se estica um pouquinho, pensa nisso e faça. 10 vezes são suficientes. Talvez, se você tentar fazer isso hoje, você não vai conseguir ficar 10 vezes fazendo. Por quê? Porque precisa de treino. Mas se você fizer uma vez, 2 vezes, seja o que for, já é uma mudança de hábito que você estará fazendo e poderá se beneficiar. Quando a gente fala desse benefício, os estudos mostram que não é um benefício para daqui 1 ano, 10 anos, quando a gente envelhecer. Não. O benefício é imediato. Então, faça hoje mesmo. Uma atitude, sabe? Mude atitude em você e faça de forma diferente. A gente pode, a gente consegue. Então, a meditação é um ponto fundamental para que a gente tenha estabelecida a nossa saúde cognitiva, a forma como o nosso cérebro pensa, como ele faz o processo de puxar as coisas da memória, como ele nos mantém concentrados, como ele garante os cálculos e as abstrações, né? Então, tudo isso é fundamental. O E da nossa mesa representa exercício físico. E como vocês sabem, eu sou professora de educação física. Então, esse é um ponto importante que eu gosto muito de falar. Nós temos uma sociedade, um órgão máximo dentro da educação física, que chama Colégio Americano de Medicina do Esporte. Esse colégio, ele dita regras sobre tudo que a gente faz dentro da educação física. Assim como na pedagogia, nós temos as leis, LDB, agora nós temos a questão do currículo, né, a BNCC. Então, são órgãos que demandam, que trazem diretrizes para o funcionamento das nossas profissões. E esse órgão, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele diz o seguinte, que para a gente desfrutar de uma boa saúde física e mental, a gente precisa acumular 150 minutos de exercício físico por semana. Olha, gente, vamos fazer uma conta matemática rápida. Se eu tenho 7 dias na semana, e se eu preciso fazer 150 minutos, eu divido 150 por 7, eu tenho mais ou menos 21 minutos todos os dias para fazer exercício. E isso não significa assim, que eu tenha que colocar um tênis, uma roupinha de gato, e ir para academia e ficar com o bumbum na nuca, tá? Se você quiser fazer isso, é ótimo.
mas o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda o quê? Que você faça algum tipo de exercício por 20 minutos diariamente. E esse exercício ele pode ser acumulado ao longo do dia. Então, você pode ir para a escola caminhando, ou parar o seu carro um pouco mais longe. Você pode ir ao supermercado a pé, à padaria, fazer pequenas coisas. E você vai acumulando esses minutos ao longo do dia. Por exemplo, foi para a escola, gastou 5 minutos para chegar na escola, né? Depois, para voltar da escola até a sua casa, mais 5. Então, você já fez 10. E aí, vamos mais 5 para o mercado a pé? E eu adoro o mercado, porque a gente traz sacolas. E se traz sacolas, traz peso, então aumenta a demanda. Vou me policiar, ao invés de usar um elevador, vou usar uma escada. Quanto tempo? 1 minuto? Ok, já vou somando nos meus 20. Então, pequenas atitudes fazem a diferença. E nós precisamos pensar nisso, né? Muitas vezes a gente fala, isso vai fazer diferença nenhuma. Vai, porque isso já foi estudado e a ciência já tem isso como uma verdade. Então, nós podemos nos beneficiar disso. Agora que nós já conhecemos o M e o E da mesa, falta conversar um pouquinho sobre o S e o A. O S, ele traz uma condição que chama sono. Gente, nós precisamos dormir. O sono recarrega nossa bateria. O sono, ele é capaz de fazer um faxinão no nosso cérebro. Toda vez que a gente dorme e acorda, nós somos outros. Por quê? Porque quando estamos dormindo, nós deixamos o nosso cérebro numa frequência cerebral ótima para limpar os processos. Então, uma conexão nervosa, uma rede neural que foi feita e que não deu muito certo, à noite o cérebro limpa para deixar espaço para que no dia seguinte a gente consiga investir nessa rede neural. O nosso sistema nervoso central, ele trabalha por eficiência. Então, ele sempre vai garantir que a gente seja o mais eficiente possível. Então, o sono, ele é fundamental para manter coisas lá dentro da nossa cabeça, manter as células funcionando, manter as coisas na sua integridade. E aí, é importante que a gente não esqueça que só existe 2 coisas capazes de impedir totalmente a aprendizagem, tanto nossa quanto dos nossos alunos: fome e sono. Então, se o nosso aluno estiver com fome, ele não aprende, nem mesmo a gente. A gente vira um bicho com fome, né? E se a gente estiver com sono, a gente também não aprende. Muda tudo, né? Não é só uma questão de aprender, mas é uma questão também da forma como a gente se coloca no meio e da forma como a gente trata do nosso meio. O sono é fundamental para harmonizar os nossos processos humanos. Todos nós precisamos dormir. E aí vocês vão me perguntar, mas quanto tempo eu preciso dormir? E eu vou responder para vocês. Cada pessoa tem um tempo de sono. Tem gente que dorme 4, 5 horas e está ótimo. Tem gente que precisa de 10, 12, 14 horas. Cada organismo é um. E ainda, cada fase da nossa vida requer um número de sono. Geralmente, adolescentes dormem um pouco mais quando comparado aos idosos. E adolescentes, quando comparados a bebês, né, não podemos nem fazer essa comparação, porque bebê dorme muito, ele mama e dorme, mama e dorme. Então, a variação de sono ao longo do desenvolvimento humano é variável, vai depender da sua fase. A menopausa também muda o nosso padrão de sono. O que a gente precisa entender? Que nós fomos feitos assim, ó, para oscilar entre um tempo de alerta e de vigília, né? Nós fomos feitos para isso. E o que o nosso corpo, ele se alerta quando? Quando o sol nasce. E o nosso corpo, ele tende a ir baixando o funcionamento quando o sol vai embora. Então, quando nós estamos expostos à luz solar durante o dia, nós estamos produzindo um hormônio chamado melatonina.
que esse hormônio só será liberado quando a gente for dormir, lá quando o sol já não existir mais, né? Quando o sol já se põe. Então, essa melatonina produzida à luz do sol natural, ela será distribuída para o nosso corpo quando a gente estiver dormindo. E nós precisamos ter o quê? Esse ciclo, que é o ciclo circadiano, bem estabelecido, para que a gente tenha o descanso necessário e a qualidade, né, que o sono pode propiciar para o nosso corpo. Então, se a gente interrompe, dorme menos do que a gente devia, a gente vai ficando cansado, a gente não vai conseguindo se restabelecer, nossa bateria vai ficando mais fraca. Então, a gente tem que entender isso. Se eu preciso de 10 horas de sono, eu não posso negligenciar e dormir 6. Então, eu preciso, dentro da minha rotina, me organizar para dormir na hora certa e para cumprir as horas que o meu corpo precisa para estar bem, para estar refeito para o dia seguinte, para que eu possa desenvolver todas as funções que eu preciso. E o A dessa mesa é a respeito da alimentação. Quando a gente fala em alimentação, gente, nós sabemos o que é ruim e o que é bom, né? O excesso de industrializado não é bom. E comida saudável é excelente. Mas no meio disso, a gente tem várias outras coisas. Nós temos pessoas que não podem consumir leite, nós temos pessoas que têm problemas com farinha. Então, cada um sabe o que faz bem para si. O que a gente precisa? Comer na quantidade adequada que a gente precisa para estar bem, para se sentir, né, vigoroso para as atividades. Os estudos em neurociência já mostram muitas abordagens em relação aos alimentos e às dietas, mas tem uma que é muito forte, é considerada como de fato verdadeira. O consumo de legumes, perdão, de folhas, de leguminosa, tá? De folhas verde escuro, como couve, é essencial para o bom funcionamento das funções cognitivas. Dentre as funções, a melhor é a memória, a atenção e concentração. Então, couve verde escuro tem B12, que é fundamental para o funcionamento da memória, da atenção e da concentração. Então, fica a dica: vamos colocar couve na nossa dieta, no nosso dia a dia. O presente que eu tinha para dar para vocês nessa noite era esse, era a mesa. Mesa é simbólico. Quando a gente está à mesa, nós estamos preparados para uma conversa, nós estamos preparados para uma refeição, nós estamos preparados para estudar. A mesa é sempre um organismo que nós temos nas várias vivências humanas que nos coloca numa posição de atenção, de concentração. Então, que a gente consiga colocar mesa na nossa vida e que essa mesa faça de fato o papel dela para nos ajudar a ter um estado de humor melhor, um sono mais apurado. Porque se a gente estiver bem com a gente mesmo, a aula flui, a aula acontece, a nossa vida acontece. Mas às vezes a gente acorda mal com a gente mesmo. E aí aquele dia parece que se arrasta, nada vai. Então é um exercício, é um treino. Nós precisamos investir na gente, precisamos dessas pequenas mudanças atitudinais ao longo do nosso dia, para que a gente desfrute, de um resultado grandão, para que a gente possa, de fato, ser mais feliz, ter uma vida mais leve e uma vida mais completa. Não só na escola. Antes de sermos professores, somos seres humanos e a gente precisa e merece ter uma vida mais leve, mais harmônica e, acima de tudo, mais feliz. Nós, professores,
estamos à frente de uma estatística estrondosa, mostrando que nós estamos adoecendo diariamente de uma forma vertiginosa. Nós já somos o grupo de profissão que mais adoece por conta do burnout, que é um esgotamento. Então, a importância de se falar sobre isso é para ontem. A gente precisa, de fato, abrir uma roda de discussão e conversar mais a respeito. Os nossos pares estão adoecendo. Se você perguntar ao seu redor, as pessoas que trabalham junto com você, quantas já fazem uso de medicação para dormir, de ansiolítico, de antidepressivo? São muitas. Então, nós precisamos trocar informação, multiplicar conhecimento de qualidade, para, de fato, termos uma vida mais plena e uma vida que possa, né, trazer esse bem-estar, porque a gente merece. A gente está trabalhando com seres humanos e a gente precisa estar bem. Hoje nós sabemos que todo o processo pedagógico, ele responde a 50% da aprendizagem do nosso aluno. Os outros 50% é fruto da emoção desencadeada na sala de aula. Então, se a gente não está bem, a gente também não consegue liberar uma emoção facilitadora, uma emoção positiva. Então, a importância da gente entender isso para que a gente consiga fazer com que as coisas de fato aconteçam. E agora eu tenho o meu recado principal para vocês dessa noite, para a gente fechar essa conversa. O professor, ele é fundamental para a organização e para o desenvolvimento, né, da sociedade em si, da humanidade, da evolução da espécie. Eu sou fruto de um trabalho comprometido e amoroso de um professor, que um dia olhou para mim, mesmo com todas as minhas dificuldades, dificuldades familiares, dificuldades estruturais, dificuldades relacionais, e ele acreditou no meu potencial. Ele viu em mim um potencial e ele não desistiu. Ele ficou por perto, esteve sempre presente, me motivou. E hoje eu sou uma professora muito feliz. Eu sou realizada, eu adoro o que eu faço, e isso é fruto de um papel compromissado, desenvolvido por um professor, e que fez isso com muito afeto. Então, nós, professores, temos um papel fundamental na vida do nosso aluno. E eu pergunto a você nesse momento: quantas Mel já passaram pela sua sala? Já passaram pela sua vida? Quantas Mel você já formou? Tenho certeza que muitas. Quantas Mel, neste momento, estão na sua mão, estão participando das suas aulas? E quantas Mels você ainda vai formar? Também posso dizer que muitas. Então, que a gente não perca essa esperança de formar pessoas que possam gostar do que fazem, pessoas que possam contar sobre essa história e pessoas que possam falar sobre a importância de um trabalho compromissado, de um trabalho sério e extremamente importante para o desenvolvimento humano, que é o trabalho do professor. E aí eu encerro a minha fala com vocês hoje, convidando todo mundo a dar uma salva de palmas em comemoração à Semana do Professor, que não é mais só um dia, é a Semana do Professor. Aí, ah, que gostoso! Muito gostoso!